Bom dia, eu sou a Keila Nossi e esse é o devocional da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Como é bom ter você aqui conosco. Nós já estamos numa trajetória aí da leitura dos livros do Novo Testamento. Já passamos por Mateus, por Marcos e estamos no livro de Lucas. Como tem sido para você essa experiência? Depois anote aqui nos nossos comentários como você tem estudado, quanto que você tem aprendido, como você tem compartilhado tudo o que Deus tem feito e falado com você nesses momentos. A minha oração é que Deus agora seja o centro da sua vida, que você consiga silenciar o seu ambiente e entregar a sua mente completamente ao Senhor para que Ele possa te direcionar nesse dia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Lucas no capítulo 21. Nós já estamos chegando aí na reta final desse livro e nós vamos ver muitas coisas aí sobre a vinda de Jesus, sobre a morte de Jesus, e eu quero te convidar a fazer isso comigo. O contexto do capítulo de hoje relata os ensinamentos de Jesus sobre os últimos tempos e a necessidade da vigilância, da vida intencional. Ele estava no templo e seus discípulos estavam comentando sobre a grandeza do templo, sobre as riquezas que eram expressas ali nas paredes, em tudo que o templo tinha. E em resposta, Jesus então profetizou a destruição do templo e descreveu os sinais do fim dos tempos, incluindo as perseguições, as calamidades e a vinda do Filho do Homem. Esse capítulo é um chamado à esperança e à perseverança diante das adversidades. Quais são os fatos narrados nesse capítulo? Você vai ver lá o primeiro fato, que é a oferta da viúva. Jesus, ele elogia a viúva que dá tudo aquilo que ela possui. E ele faz um contraste com a devoção sincera dela e com o orgulho dos ricos, porque muitos estavam chegando lá dando aquilo que lhes sobrava. Por mais que fossem grandes quantidades, não representava o coração e eles não tinham a motivação correta. A viúva não, por sua vez, a quantidade financeira que ela ofertou foi baixa, mas para ela a motivação, a entrega, a devoção foi enorme, porque ela estava dando tudo que ela possuía. Nós também temos a profecia sobre a destruição do templo. Jesus prevê então a destruição do templo que ocorreu 70 anos depois de Cristo. Os sinais dos tempos, Jesus adverte sobre os falsos messias, as guerras, as perseguições, encorajando os discípulos a permanecerem firmes. E ele também fala sobre a grande tribulação e o retorno de Cristo, descrevendo a destruição de Jerusalém e a vinda de Cristo com poder e glória. Ele exorta a vigilância. Jesus usa da parábola da figueira para ensinar sobre a proximidade dos eventos e a importância de nós estarmos preparados. Ele fala que quando você vê ali as flores, os frutos, você já sabe o que está por vir ao olhar para aquela planta. Da mesma forma, ele fala, quando vocês começarem a ver essas coisas acontecendo, pode saber que o fim está próximo. Eu gostaria de destacar neste capítulo o versículo 33, que diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Esse versículo destaca a fidelidade e a autoridade de Cristo sobre o mundo, sobre nós e sobre todas as coisas. Aqui ele está falando, olha, tudo vai passar. O tempo vai passar, as pessoas vão passar, as coisas vão passar, mas a minha palavra jamais passará, porque a palavra é Jesus Cristo, Ele é o Verbo que se fez carne, e Jesus Cristo, Ele não passará, Ele é eterno e Ele será eternamente. A sua palavra é imutável e confiável, mesmo quando nós estamos em meio às incertezas e às tribulações da vida. Então, nesse capítulo, Jesus ele nos chama a viver de forma vigilante, mas cheia de fé. As dificuldades e perseguições, as incertezas que enfrentamos não podem nos levar ao desespero,
mas tem que reforçar a confiança que nós temos na palavra dele. Por isso que ele nos deixou a sua palavra, por isso que ele nos enviou o Espírito Santo, o Consolador, para traduzir essa palavra diariamente no nosso coração e manter o nosso olhar para o nosso alvo. Porque é normal, quando nós estamos às vezes em meio a incertezas, vem dúvidas no nosso coração, quando as dificuldades são grandes, às vezes a nossa fé ela é abalada. Por quê? Porque o nosso olhar às vezes é embaçado pela dor, diante das perseguições. Às vezes a gente pode duvidar se Deus realmente está conosco, mas ele diz: se apegue, se fundamente, se fortaleça na minha palavra, porque a minha palavra te manterá fiel, perseverante. Quando você volta para a Bíblia e você lê lá: olha, eu estarei convosco, a minha bondade te perseguirá, olhe para o céu que eu estou aqui, os meus braços não estão atados, os meus ouvidos estão atentos a você, eu sou o seu Deus, seja forte e corajoso. Tudo isso nos traz motivação, alinhamento para permanecer no caminho do Senhor. Por isso nós precisamos estar prontos para esse retorno, para o encontro do nosso noivo, vivendo uma vida de santidade, de luta realmente contra todo o pecado oculto que o Espírito Santo já está aí sinalizando para você. Você não pode deixar passar batido, você tem que se atentar, você tem que ser diligente, porque o pecado te afasta do seu Criador, te afasta do propósito de Deus, tira você do caminho de bênção que ele já possui para você. Então nós precisamos lutar realmente para sermos santos, inabaláveis, buscando uma vida de integridade, uma vida coerente com o reino, com o nome de Cristo. Nós também precisamos viver em oração e em serviço ao próximo, orando uns pelos outros, clamando ao Senhor, porque é por meio da oração que nós entregamos o nosso coração e nos ajustamos à vontade de Deus. É servindo ao próximo que nós estamos cumprindo a missão que o Senhor nos deu. Então, assim como a viúva ofertou tudo o que tinha, nós somos desafiados hoje a entregar as nossas vidas completamente a Ele. E eu gostaria então de trazer algumas reflexões para você. Mas já vá aí pensando e refletindo sobre elas em espírito de oração. Como você tem reagido às provações e aos desafios da vida? Quando você é pego de surpresa diante de uma circunstância, diante de uma dificuldade, um gigante que se levanta sobre você, isso tem sido um potencializador para a sua fé, para que você olhe para o seu Deus, para que você busque a sua palavra, para que você aumente ainda mais o seu relacionamento com Ele, ou isso tem te enfraquecido? Em que áreas da sua vida você precisa ser mais vigilante espiritualmente? Quais são as brechas que você tem permitido estar aberta e que Satanás tem investido tempo nelas para te distrair, para desestabilizar a sua vida? Será que você tem buscado a Deus diariamente por meio da oração e você tem se empenhado na leitura da palavra, no estudo da palavra, na meditação da palavra de Deus? Será que todas essas coisas estão fazendo você confiar mais no Senhor, na sua palavra, ou isso tem te feito falhar e cair? Que essa reflexão nos leve a buscar ainda mais a presença de Deus, colocando a nossa confiança na sua fidelidade e vivendo da forma que Ele nos capacita, daquilo que Ele já disse que nós podemos, e que a gente se prepare para o seu retorno. Vamos orar? Pai, nós queremos entregar, assim como a viúva fez, tudo o que possuímos. Financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, nos entregamos integralmente ao Senhor. E nós queremos, ó Deus, declarar que por mais que as coisas não estejam fáceis, diante dos desafios que nós já estamos vivenciando, diante dos gigantes que estão diante de nós declaramos que Tu és Deus. Nós declaramos que nós confiamos no Senhor. Nós declaramos que nós permaneceremos firmes
como a tua palavra. E pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha trazer a paz que excede todo entendimento, venha trazer a esperança no teu nome, venha trazer a tua palavra sobre cada dificuldade e nos faça lembrar das tuas promessas, daquilo que o Senhor nos diz, para que a tua palavra seja o nosso sustento diário. Ó Deus, cuida da nossa mente e do nosso coração, nos dê paixão pelo Senhor, pela intimidade contigo, nos dê paixão pela tua palavra, traga sede e fome, ó Pai, da tua justiça e nos auxilie para que mesmo nesses dias difíceis que estão ainda por vir, nós não fraquejemos, nós não fracassemos, mas que a gente se permaneça no caminho, olhando para o nosso alvo, que é o Senhor, confiando na tua palavra, no teu poder, na tua autoridade. Então que o Senhor encontre cada um de nós nesse momento e que o Senhor venha trazer encorajamento, venha trazer por meio da tua palavra a direção para esse dia, a sabedoria do Senhor, e Espírito Santo esteja conosco, nos trazendo a presença do nosso Pai e nos capacitando para vencer mais um dia, mais uma semana na presença do Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e nós nos vemos amanhã.